pessoal, meu nome é Áquila e hoje a gente vai conversar um pouco a respeito do trovadorismo. Esse é um movimento literário que acontece em Portugal e é o primeiro de língua portuguesa. Está compreendido entre os séculos XII e o século XV, portanto é o período que corresponde à Idade Média. É o período de teocentrismo, de absolutismo monárquico e é um período de desigualdades sociais significativas. A sociedade era dividida entre clero, nobreza e povo. E esse povo era essencialmente analfabeto. Daí que eles não tinham acesso à escrita, à leitura, e a produção desse período ela está resumida às classes nobres. Tanto que a gente vai ter o rei Dom Dinis como um grande autor do trovadorismo. A obra trovadoresca era feita com base no verso, ela era feita sob forma de poesia, e essa poesia era executada juntamente com música. Na verdade, elas eram indissociáveis. Então, quando se escrevia o texto do poema, também já se escrevia uma espécie de partitura, a forma musical que iria acompanhar a palavra que era dita. É justamente por isso que os poemas da época do trovadorismo são chamados de cantigas ou canções. E aí a gente tem canções de amor, de amigo e outras formas com outros temas que serão explanados a partir de agora. Eu me chamo Regina, iremos dar continuidade à nossa temática sobre o trovadorismo. Temos, no trovadorismo, os poemas cantados. Iremos falar agora sobre as cantigas de amor. Sabemos que os poemas cantados, eles se dividem em dois gêneros, o gênero lírico e o gênero satírico. No gênero lírico, percebemos que há divisão entre as cantigas de amor e as cantigas de amigo. Também podemos falar sobre os gêneros líricos, em que eles são representados pelas canções de escárnio e as canções de maldizer. Com base no nosso slide, percebemos que o gênero lírico ele é aquele que coloca em evidência o sentimento, as emoções. Vai ser um texto muito bem planejado, com o uso de diversos instrumentos musicais. Agora vamos falar sobre as características das cantigas de amor. Existe a composição masculina, a sua autoria do sexo masculino, a submissão absoluta à sua dama, à sua senhora, a vassalagem humilde e paciente, aquele amor que exalta, que fica servo, o amor subserviente, o amor idealizado, aquela mulher de qualidades perfeitas, dotes amorosos, social, físico e moral. Um ambiente, todo está em volta da corte, dos palácios, tem uma visão subjetiva do amor, o amor exaltado, aquele amor inalcançável. E o rei Dom Dinis foi um dos mais notáveis trovadores. Podemos perceber aqui nas cantigas de amor um exemplo de um poema em que trata esta temática. Senhora minha, desde que vos vi, lutei para ocultar esta paixão que me tomou inteiro o coração, mas não posso e decidi que saibam todos o meu grande amor. Então, qual é a proposta de atividade aqui? Eu gostaria que vocês lessem os dois poemas do Bernardo de Bonaval e o poema do Dom Dinis, para que vocês pudessem identificar entre os poemas qual é o cantiga de amor, qual é o poema que está destinado a representar a cantiga de amor. Gostaria que vocês fizessem essa atividade após o término das nossas apresentações. Um abraço, até mais. Olá! A nossa equipe ficou responsável de falar sobre o estilo literário do trovadorismo. Como as minhas colegas já falaram anteriormente, se trata de um estilo que foi criado lá no período medieval. Eu especificamente vou me aprofundar nas cantigas de amigo. E aqui, conforme mostra a tela, eu quero mostrar algumas características das cantigas de amigo. As cantigas de amigo, assim como as cantigas de amor, elas têm o gênero lírico. No trovadorismo, as poesias eram feitas para serem cantadas. Por isso, as cantigas de amigo, elas têm ainda características especiais que as diferenciam das cantigas de amor. Quais são elas? Elas têm o eu lírico feminino, ou seja,
retratam a voz e o pensamento da mulher em relação ao seu amado. Tem versos e expressões num tom saudosista, que revela as suas confidências, retrata os seus ciúmes e as suas dúvidas. O cenário retratado nestes versos é não palaciano. São situações que eram vividas dentro da igreja, nos campos ou à vista do mar, por exemplo. E aqui na tela eu tenho um exemplo também de uma cantiga de amigo muito famosa na época, criada pelo autor do rei Dom Diniz. E eu vou colocar um pedacinho para ouvir, ver se dá para escutar aqui. E é isso. Eu finalizo com essa cantiga e agradeço a atenção. Deixo a palavra agora para as minhas próximas colegas que vão falar mais sobre as cantigas de escárnio, de maldizer, e assim encerraremos o assunto. Obrigada. Bom dia, eu sou Socorro e vou dar continuidade ao estudo do trovadorismo. Vou focar no gênero satírico, excepcionalmente no quesito cantiga de escárnio. Nas cantigas de escárnio, a crítica é abordada de forma indireta. Normalmente, as pessoas entendem o que está sendo falado, mas nela a crítica não é explícita, como nas cantigas de maldizer. Ou seja, ela não é direcionada diretamente à pessoa. No entanto, mesmo estando entre linhas, fica muito claro o que está sendo falado e a quem está sendo direcionado. A linguagem nela é popular. Não há o uso de palavras grosseiras e nem palavreados chulos. Ela também faz abordagens às situações da época. Podemos citar como exemplo jogral, artistas de origem popular que não pertenciam à nobreza, trovadores que escreviam suas frustrações amorosas e acabavam deixando explícitas em suas cantigas. Ainda tinha os cavaleiros que diziam que faziam muito, mas na verdade não passavam de pessoas medrosas. Ou seja, nas cantigas de escárnio, as críticas eram cômicas e debochadas. Cantiga de escárnio. Vou citar um trecho dessa cantiga. Pois a todos aforrece este rogar aforrido, que tal mulher e marido, que a mim razão parece, de trazer o seu pé de ouro o filho do outro no colo. Ou seja, essa cantiga descreve um suposto adultério, ou seja, fica subentendido o assunto em questão, porém não existe nomes, não é falado o nome daquela mulher e nem daquele homem. Olá, meu nome é Livânia e na aula de hoje vamos falar um pouco sobre cantigas de maldizer. Essas cantigas é onde o trovador ele faz críticas diretas, de modo explícito, identifica sempre a pessoa satirizada. Essas cantigas elas costumam apresentar linguagens ofensivas e palavras de baixo escalão. Muitas vezes tratam de indiscrições amorosas de nobres e membros do clero. Seu principal objetivo é ridicularizar alguém verbalmente. Um dos trovadores com maior destaque da época foi o Afonso X, o rei de Castela e Leão. Foi até apelidado de o Sábio, por ser considerado autor de algumas das cantigas satíricas mais grosseiras e obscenas em seu reino, segundo Paredes, 2010, página 36. Vamos citar um exemplo de uma cantiga de maldizer, Dom Bernardo, que trata-se de um poeta nobre e na cantiga ele é vulgarizado por ser chamado de jogral. Jogral era considerado um poeta plebeu. Fala também na cantiga que ele andava com uma prostituta da pior espécie,
E quem andasse com uma prostituta dessa só poderia ser como ela, uma pessoa que se vende. A cantiga também, ela tem um tom bem ameaçador, quando fala de algazil. Algazil era uma espécie de policial da época, e se as pessoas soubessem que o Dom Bernardo, ele andava com uma prostituta, o poeta estaria perdido, onde nem Deus poderia salvá-lo. E quem conhecesse a cantiga, né, se ela se tornasse conhecimento do público, o Dom Bernardo, ele certamente estaria perdido, né? Ele poderia perder o seu prestígio literário, poético e até mesmo moral.